Ainda no início do século XVII, aconteceu um fato importante que precisa ser visto, principalmente no quesito arte, que é a invasão holandesa em Pernambuco. Quase que num ambiente à parte, porque eles invadiram o Pernambuco e praticamente fundaram ali, né, um mundo à parte, ocorreu um notável florescimento artístico em torno da corte do invasor holandês Maurício de Nassau, que se estabeleceu em Pernambuco entre 1630 e 1654. Ali ele trouxe com ele pintores, filósofos, ilustradores, geógrafos, humanistas e outros intelectuais e técnicos especializados. Foi o primeiro núcleo cultural brasileiro que se assemelhou a uma corte europeia. Foi chamado o Brasil holandês, onde Nassau implementou uma série de melhorias administrativas e infraestruturais. Na pintura, ressaltam as figuras de Albert Eckhout e Franz Post. Até hoje são uma das fontes primárias mais importantes para o estudo da paisagem, da natureza, da vida dos índios e dos escravos daquela região. Porém, há uma questão aqui a ser colocada se, quando eles criam essas imagens, elas não seriam mais materialização dos desejos e idealizações da nobreza e da burguesia holandesa, que era quem que comprava esses trabalhos, do que descrição científica da terra. Então sempre tem essa questão, né? Até que ponto que eles não criaram, na verdade, o que o outro desejava, o outro holandês, nobreza e burguesia, do que ser real, naturalista, científico mesmo na descrição dessa cultura, desse povo. Essa contradição talvez seja o que mais os aproxima dos maneiristas. Fica aí para a gente pensar. E a maior parte dessa produção retornou à Europa, mas um pequeno grupo ainda se encontra em museus brasileiros. Falando um pouquinho de cada um, o Albert Eckhout vem para o Brasil em 1637, onde fica por 7 anos, até 1644. Aqui ele produz um conjunto de 400 desenhos e esboços a óleo originados da observação direta de espécimes vivos que ele encontrava em suas excursões pelo território brasileiro ou pelo jardim botânico criado por Nassau. Mas ele se torna conhecido principalmente pelo conjunto de 21 telas a óleo sobre motivos brasileiros. Esse conjunto é constituído pelos 4 pares de retratos etnográficos dos habitantes do Brasil no século XVII, homem e mulher tapuia, primeiro par, homem e mulher tupi, outro par, homem, mulato e mulher mameluca e, finalmente, homem negro e mulher negra. Se durante muito tempo esses trabalhos foram vistos como retratos fiéis da realidade brasileira, valorizados por sua qualidade documental, hoje se sabe que uma intrincada relação entre ideal e realidade deu origem a essas pinturas. Olha só, em primeiro lugar, deve-se notar que a composição dos 4 pares segue um padrão encontrado em ilustrações de livros de viajantes. Ou seja, a figura é colocada no centro do primeiro plano, em tamanho natural e em posição frontal. Suas posturas remetem a retratos europeus da época. Ao fundo tem-se a linha do horizonte, situada bem abaixo da linha mediana. Então você tem a linha do horizonte abaixo da linha do meio da composição. É um padrão também. Elementos característicos do habitat de cada etnia aparecem por todo o quadro e servem à sua construção simbólica. Por exemplo,
Os adornos da mulher negra, chapéu decorado com penas de pavão, brincos e gargantilha com pingente de pérolas, colar de coral vermelho, pulseira de ouro ou latão e um bracelete de miçangas, nos alertam para o caráter idealizado e pretensioso da figura enfocada, né? Pérola, ouro, coral. Dessas 21 telas, que eu já falei, 8 etnográficas, temos 12 naturezas mortas, com medidas entre 85 por 85 e 93 por 93 centímetros. Elas impressionam pela riqueza das cores e detalhes e, naturalmente, pelo tamanho das frutas e vegetais. A disposição dos frutos sobre uma mesa ou parapeito, em primeiro plano, muito próximo ao espectador e em contraste com o fundo acinzentado do céu, vem realçar o caráter exótico do conjunto. E por outro lado, esse tipo de composição restabelece os vínculos dele, Albert Eckhout, com o ramo mais especializado da pintura holandesa do século XVII, que é a pintura de natureza morta. Tem muito parentesco, óbvio, né? Ele é holandês. O modo como expõe o interior das frutas e vegetais, o esforço documental em apresentar a textura de suas superfícies, recorrendo muitas vezes a contrastes poderosos de sombra e luz, a simultaneidade de vários pontos de vista do mesmo elemento temático, dissecando o tema em partes, revelam a visão característica dos pintores setentrionais do norte da Europa. E finalmente, falando um pouquinho de Franz Post, que também veio junto com o Nassau, com Eckhout, em 1637. Ele chegou ao Brasil como pintor oficial responsável em retratar em telas e desenhos a paisagem, os feitos militares, a arquitetura do Brasil holandês. Dizem que quando ele veio, ele era apenas uma jovem promessa de talento e que vai ser no contato com a realidade brasileira que ele desenvolverá uma obra original. Acredita-se que ele tenha pintado 18 quadros em sua permanência de quase 8 anos no país, mas apenas 7 deles podem ser vistos hoje. Em telas como Vista da Ilha de Itamaracá, de 1637, Vista dos Arredores de Porto Calvo, de 1639, ou Forte Hendrick, de 1640, percebe-se nitidamente algumas características que marcam a produção de Post. Linhas baixas do horizonte, com céus altos em planos abertos, para uma vasta área em contraposição à vegetação ou motivos em primeiro plano. São desenhos simplificados, mas meticulosos. Nota-se nessas telas um certo colorido homogêneo, de tons rebaixados, mais próximos à pintura holandesa do que à cor da paisagem local. Um tom mais claro, mais leve, mais suave do que essa coisa contrastante que a gente tem aqui nesse país tropical. Essas composições em perspectiva baixa eram comuns a um tipo de pintura panorâmica desenvolvida na época pelos holandeses. A elas, Post acrescenta a paisagem do Novo Mundo. Dessa junção surgem pinturas informativas e serenas, contidas diante da exuberância tropical. Nesse sentido, Post é o primeiro artista em terra americana a ter dado uma visão fiel e, ao mesmo tempo, poética da região, evitando fantasias e inverossimilhanças. Mentiras! Falamos hoje, portanto, do século XVI e início para meados do século XVII. Até a próxima aula. Beijo, obrigada, tchau.